Fala, rapaziada, final da Copa das Estrelas, mano. Um jogão aí contra o El Mistério. Cara, que final, viu, velho? Bora acompanhar esse jogo aí. Primeiramente agradecer a Copa das Estrelas, né? O Júnior Lampard e ao Astro. Mano, toda a rapaziada que fez fazer valer a pena. Cada um dos participantes, os influencers que, cara, sou fã de cada um. Em especial agradecer a minha rapaziada, né? Minha torcida, todos os meus seguidores, a geral que me acompanha aí, mano, desde o início, que me apoia, todo mundo que torce. E a torcida do Lucas também, todo mundo que colou na live, mano, enfim. Vamos acompanhar esse jogo aí, que foi um jogo interessante. E bora tentar comentar algo relacionado sobre, beleza? A princípio aí, vamos ver a formação do Lucas. Ele tava no 4-2-2-2 e mudou, né, mano? Ele resolveu espelhar a formação. Cara, o timaço dele. Eu pensei que ele vinha de 4-2-2-2 mesmo, mas ele mudou, foi pra 4-4-2 e veio com dois volantes, né? O orquestrador ali e o Vieira. E o Robertinho, lateral ofensivo, mano. Isso aí que eu achei o mais interessante. Ele veio com a formação realmente espelhada. Eu tenho um lateral defensivo e um lateral ofensivo. E o Lucas veio com essa mesma estratégia. Ele replicou a formação que eu usava, tá ligado? E essa alteração que ele fez, velho, tirando o CA mais rápido dele, colocando o Cristiano Ronaldo ali, eu sabia que essa estratégia é uma jogada muito boa dele, inclusive. Que eu assisti alguns jogos dele já, muitos jogos, lives. E, mano, se eu deixasse ele fazer uma jogada logo de início, por ali, eu ia sofrer o jogo todo e provavelmente ia tomar gols. E começou a partida, eu percebi que a marcação dele, ele tava um pouco andando com os jogadores, tá ligado? Na minha troca de passes, ele tava correndo, tentando fechar espaço. E, mano, então agora tem que forçar um passe aqui que vai dar certo. Foi isso que aconteceu. Consegui abrir o placar muito cedo com o Heitor no primeiro ataque, no primeiro lance do jogo. Aí deu bom demais, mano. Aí a confiança cresceu e o mental foi lá em cima, velho. Nada melhor, né, rapaziada? Começar um jogo, uma final dessa aí, com um gol logo de início. Aí foi o que eu falei pra vocês de início, né? Ele veio logo pro lado esquerdo. Eu sabia que ele vinha por esse lado de ataque dele ia ser muito forte. Então, mano, eu tentei ao máximo fechar isso, tá ligado? Antecipar as jogadas dele, tentar prever alguma coisa. Mesmo eu sabendo que o Lucas tem um nível absurdo, bicampeão mundial, ele faz muitas coisas na gameplay, ele usa bastante recurso, então seria difícil. Mas eu fui tentando ter essa mentalidade desde o início. Fechar esse lado aqui, ó. Fechar esse lado esquerdo, que era o lado perigoso. Então foi uma coisa que deu certo no início do jogo. E como vocês puderam ver, eu consegui algumas interceptações, inclusive algumas roubadas de bola que poderiam gerar ataques, tá ligado? Contra-ataques mortais ali. Mas infelizmente meus jogadores não chegavam para concluir a jogada, tá ligado? Aí teve esse rebate de bola aí, consegui ser rápido, né, mano? Aí eu fui tentar fazer o toque duplo. Mas o Pelé, pro finalizador nato, eu faço bastante gols desse jeito aí. E deu bom, 2-0. Mano, e 2-0 com 10 minutos de jogo. Mesmo o tempo de partida sendo 10 minutos digitais, que demora um pouco mais do que estamos habituados a jogar, né? 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos já é um tempo bom, considerável, que dá pra fazer reviravoltas, dá pra implementar uma maneira de jogo, um ritmo de jogo melhor. Mas mesmo assim, mano, consegui fazer 12 gols rápido. E o Lucas foi forçado a mudar alguma coisa, né? Aí nessa saída de bola aí eu já percebi uma tensão pelo lado dele, porque tinha um Lan bem posicionado, tinha um Ronaldinho ali, ele mesmo assim forçou o passe, tá ligado? Aí eu já percebi um certo desconforto dele na partida. E ele afobado, mano, era o momento perfeito pra matar. Consegui aí uma boa troca de passes, percebi o Messi pedindo a bola ali e rapidamente sabia que a zaga dele não ia acompanhar. O chute de primeiro ali era o mais fácil, o mais simples de se fazer. E 3-0 cedinho, mano. Cedinho aí. O Lucas totalmente fora da partida. E
Véi, foi um início de jogo avassalador. Tu é doido, é? E esse lado dele aí, eu tava... Mano, tem que fechar esse lado. E aí, ó, mais um desarme, Bergomi. Consegui interceptar. Aí era o fake um pouquinho pra fora, mas eu errei um pouquinho analógico. Errei um pouquinho analógico e perdi o ataque. Mas, ó, mais uma vez, o lado esquerdo. Pode ver que eu tô sempre tentando fechar o lado esquerdo. Ele tentou a jogada por cima aí, quase deu bom, né? Mas eu tava ligado já. Até aí tudo bem, o jogo sob controle. Eu, mano, preciso fazer mais um gol aqui pra liquidar. E conseguir ali, tá no meu ritmo de jogo, tocando bola, virando jogo. E esperar o momento certo, mano. É uma partida de 10 minutos, então precisaria ter paciência, né? Saber lidar com a vantagem, que é uma coisa que muitos não sabem lidar com a vantagem. E vai ser um problema mais tarde nesse jogo aí. Mas vocês vão entender o porquê. E bora lá acompanhar mais um ataque dele aí. Ó, já deu um lagzinho, vocês perceberam? Na transmissão dele não deu lag, na minha deu. Vocês vão saber o porquê mais tarde, calma aí. Aí eu consegui antecipar. E desde desse final de primeiro tempo aí, mais da metade, né? Já comecei a ter problemas, mano. Ter problemas. Mas mesmo assim, tava com a mentalidade muito forte, com a confiança forte, confiança alta. E manter a calma ali, a experiência, foi essencial para terminar esse primeiro tempo sem tomar nenhum gol. Se eu tomasse um gol no primeiro tempo aí, provavelmente a confiança dele também ia aumentar em 100%, mano. Porque, tipo, partida de 10 minutos, mano, pra quem joga 6 minutos direto, a confiança cresce, porque você sabe que dá pra buscar um 3-0, até um 4-0, tá ligado? Dá pra buscar, velho. E eu sabia disso, eu sabia que não poderia tomar um gol, mano, nesse primeiro tempo aí. E fazer outro gol seria muito importante. Aí teve essa jogada aí, ó, tabelinha. Aí o goleiro catou, mano. E aqui tá uma das minhas deficiências atuais, velho. Eu não treinei ainda, não consegui me adaptar a escanteio nem falta. É uma coisa que eu preciso fazer depois, e é necessário, tá ligado? Escanteio é uma das jogadas mais apelonas, que mais saem gols no jogo. Bola parada é muito importante. E mais uma vez o Lucas foi mudar a formação, né? Mudar a tática. Ele percebeu algum erro ali. E antes mesmo do fim do primeiro tempo, ele fez algumas alterações. E como esperado, né, mano? Se eu fizesse o gol aqui, seria muita sorte. Nada treinado. Ele batia escanteio tudo avulso aí, ó. De qualquer jeito. Então, ele conseguiu ali afastar, né? E a bola foi pra quem? Pra Cristiano Ronaldo. Sabe da alteração que eu falei no início? Tirou um velocista extremamente veloz para colocar o Cristiano Ronaldo, e a tática dele não deu certo, que foi por aquele lado esquerdo ali. Pronto, mano, isso aí foi a confirmação do que eu falei lá do início, e consegui antecipar bem, prever bem um pouco das jogadas ali. E o que falar de Van Dijk, né, rapaziada? Joga muito, muito mesmo. Cara, um monstro. Van Dijk jogou demais nesse jogo aí. Piso. Aí era um fake passe, rapaziada. Não consegui fazer o fake passe. E de um erro, um contra-ataque aí pra ele, né? Ele demorou, foi fazer fenomenal. E nesse erro dele aí, de decisão, eu consegui interceptar ali com o Van Dijk. E tome contra-ataque, velho. Tome contra-ataque. Heitorzinho. Aí eu fui tentar aquele passezinho rasteiro, tá ligado? Desviou. Mesmo assim, eu acho que não seria gol, porque o goleiro já tava saindo já. E aí era o momento de lost time, mano. Eu saberia que eu teria que ter muita calma aí pra não perder a bola. E eu justamente perdi a bola, tá ligado? Dei contra-ataque no lost time, que é uma coisa que aumenta consideravelmente tuas chances de levar gol ou fazer, velho. Mas eu consegui aí antecipar e deu certo. E pode ver, mano, no jogo aí, ó, nesse lado esquerdo mais perigoso. E nessa daí, marquei errado, o Van Dijk não tava posicionado. E o erro dele foi ter cruzado fenomenal, rapaziada. Se ele cruzasse normal, aí o Cristiano Ronaldo teria feito gol. Pode ver que a tensão também atrapalhou o Lucas em alguns momentos do jogo, né? Em alguns lances simples que realmente ele não erra, ele tava errando, então eu percebi um certo nervosismo.
E o desconforto dele era nítido, velho. E aqui foi o momento, rapaziada, crucial da partida, que eu queria voltar logo pro jogo, ele tava fazendo algumas alterações. Aqui o meu celular, rapaziada, começou a esquentar consideravelmente, não aguentou, meu celular tá um pouco degradado. E isso começou a influenciar na partida, rapaziada, esquentando muito. E eu fui deixando, né, tava de boa. Até aí tudo bem, não estava ainda dando os lags, apesar que tava quente. Mas a partida já ficou um pouco meio lenta, tá ligado? Nisso o Lucas veio pra pressão, conseguiu alguns ataques interessantes, inclusive esse aí. E quando o Vieira subiu ali, velho, eu pensei que seria gol, porque foi o Lan, rapaziada, disputando com o Vieira. Felipe Lan, não tem como, né? Mas graças a Deus ele foi pra fora. E aí na minha saída de bola, velho, aí vocês vão perceber, né? E na minha tela travou, tá ligado? Não era a internet, era meu celular, mano. Meu celular. Na tela dele não travou, na transmissão não travou. E a partir daí azedou, mano. Azedou. O jogo ficou lento. Eu tava tentando fazer o máximo de comandos antes, tá ligado? Tava difícil de controlar jogador. Aí eu comecei a afobar um pouco, tocar mais de primeira. E com isso tava perdendo umas bolas que eu não tava perdendo. Uns passos errados que eu não tava dando. E aí ele demorou um pouco, né, pra tocar ali na frente. O passe em profundidade. Seria um lance perigoso. Enfim. Aí eu comecei a virar jogo, mano. Virar jogo. Véi, tá azedando aqui. Controle de bola não dá certo. Eu tenho que tocar longe, senão eu vou perder a bola a todo instante. E foi isso que eu tava tentando fazer, mano. O jogo tava lento, rapaziada. Tava lento já a partir desse momento aí pra mim. E esse lance aí reflete muito nisso, né? Eu perdi esse gol aí com o Heitor. Então aí já começou a juntar, mano. Um pouco do nervosismo, peso da final ali. Então foi o momento que eu tomei esse gol aí do Heitor. Eu até pensei em dar o carrinho com o Van Dijk, mas o Van Dijk tava muito bem na partida pra ser expulso, tá ligado? Correr esse risco de dar o carrinho ali e tomar a bola, talvez. Eu faço isso muito na ranqueada, mas eu decidi não fazer isso. Decidi não correr o risco. Aí tá certo, 10 minutos de partida era muita coisa pra ter um jogador expulso. Até aqui tudo bem, a partida só tava um pouco pesada depois que começou o segundo tempo. Não deu lag, apesar do que deu ali, né? A minha saída de bola com o goleiro. Mas a partir daqui, dos 60 minutos, as coisas começaram a azedar, rapaziada. E não mostrou na live dele, mostrou apenas na minha. E eu sabia que diante disso, de experiências de que já aconteceu isso, se eu fosse tocar lento, fazer controle de bola, eu ia perder. Então os passes teria que ser longo, tá ligado? Teria que ser umas jogadas mais forçadas. E nesse momento aí já tava começando a ficar nervoso. Provavelmente aí em outro momento do jogo eu ia fazer uma escadinha e depois um toque duplo. Ia fazer outro gol. Mas eu fiz o toque duplo antes de fazer a escadinha, tá ligado? Já tava um pouco mais nervoso. E ó, vocês vão perceber a mudança de fluidez na minha tela. A bola como tá rodando, tá vendo? Ó, já tava com perda de FPS, mano. Aí eu já tava marcando mal, a troca de seta não tava bem, o cursor não tava respondendo. A partir daqui, rapaziada, foi na raça. Eu dei um pause ali pra tentar consertar isso, buscar um ventilador, alguma coisa. Aí tava cruel, mano. Tava no desespero já aqui. Tentei manter a calma, mas tava difícil. Tava difícil. Aí, mano, tem uma vantagem ainda. Dois gols. Não posso tomar outro. E o Lucas atacando, mano, atacando. E eu com dificuldade pra defender, pra trocar com o Sou, pra correr, tá ligado? Então tava muito difícil mesmo. E aqui eu deixei o pause, né? Fui buscar o ventilador. E aproveitei pra fazer substituição, mano. Não deixei o tempo correr todo, porque o tempo já tava acabando, tá ligado? Eu só olhava pra esse tempo vai acabar, eu não vou conseguir substituir, mano. Substituição vai ser essencial pra conseguir manter esse resultado, tá ligado? Não tomar gols. Aí a capinha do celular já tava esquentando demais, eu fui tirar a capinha depois. E o ventilador sem ligar, mano, sem ligar. Aí o cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Uma loucura, rapaziada. Tava nervoso já. Eu não tava nervoso o jogo todo aí nessa parte que perdeu FPS. Que o cara fez um gol. O jogo lento, no lag. Aí, velho.
o nervosismo bateu, mano. Bateu, viu? Aí, cruel. Foi cruel. Pra manter a mentalidade foi muito difícil, complicado mesmo. Tem o peso da final ainda, né, rapaziada? Muita gente assistindo, então eu também já tava um pouco fora de si ali. A gameplay não tava fluindo mais. Olha o movimento da bola, mano. A bola meio que tem uns flame, tá ligado? Já tava difícil, velho. Tava difícil. Aí eu não conseguia controlar mais. Aí foi na raça. Eu tava tentando alguma coisa. Passe longo. Não tentei controlar mais jogo. Nessa jogada aí, por exemplo, eu vi que tem meu lateral ali. Provavelmente eu voltaria. Ia pensar mais a jogada. Mas eu sabia que se eu perdesse a bola atrás, no lag, eu ia tomar gol, mano. E eu arrisquei o fake pra frente ali e fui tentar uma jogada dentro da área. Longe do meu gol, né? Longe da minha linha defensiva. E aí foi um lance cruel. Aí eu pensei, velho, caramba, não vou tomar um empate de jeito nenhum, velho. Eu não posso tomar esse empate, não tava 3-0. Aí minha mentalidade cresceu novamente, velho. Não sei porquê. No maior momento de dificuldade do jogo ali, no lag, eu não tive esse apavoro igual tava um pouco antes de levar o gol, tá ligado? Estranho, né, rapaziada? E aqui foi o lance crucial da partida, mano. Bate e rebate, ele consegue ali um toque pro Pelé. E aí vocês percebem o nervosismo dele também, né? Em outro momento da partida ele dominaria, giraria, chapava com a esquerda ou curva pra fora. Ou então teria escolhido o canto, ele só chutou, não escolheu canto nenhum, tá ligado? Isso aí era nítido do nervosismo do Lucas também. Aí foi um momento de pausa, rapaziada, que eu pensei bastante no que fazer aí. Ainda estava em 78 minutos, a partir de 10 minutos. Eu não pensei em retrancar porque ainda faltava muito tempo, tá ligado? Aí, mano, eu tenho que manter minha metodologia de jogo, mesmo diante dessa dificuldade. Se eu colocar aqui 5 zagueiros, recuar o time, eu vou tomar gol. Porque além de tabela, controle de bola, ele também tem um cruzamento. Então tá difícil de marcar. Como é que eu vou marcar? Então nesse momento aí foi que eu tirei a capinha do celular, tirei rápido, liguei o ventilador, deixei o tempo passar todo para tentar resfriar um pouco. Que eu sabia, mano, que qualquer lance eu teria que usar experiência, teria que usar malandragem para não perder a bola, para comer o máximo de tempo possível. E foi exatamente o que aconteceu aí com o Salah, rapaziada. Aí, ó, sabia que o Salah tava novo no jogo, os caras não iam acompanhar ele correndo. Eu ainda não teria o luxo de fazer nenhum controle de bola, então tinha que correr e cruzar na área, esperar alguma coisa dar certo. E rapaziada, não foi choro nenhum, mano. Choro nenhum. É só vocês repararem aí, mano. Ó a bola, ó a bola. Ó a bola como ela vai lento, tá ligado? Perdeu FPS o jogo, rapaziada. Na transmissão não mostra muito, mas pra mim tava tipo aqueles lag de frame, tá ligado? Tipo, não sei se vocês já foram fazer o teste, jogar 15 FPS, ficar muito ruim, ficar dando uma tremedeira na tela. Pronto, foi exatamente isso que tava acontecendo comigo, rapaziada. Tava difícil. Na transmissão não aparece, né? Principalmente na do Lucas, tava perfeita na dele. Mas na minha dá pra aparecer um pouco. Mas na experiência dentro do jogo tava muito cruel, mano. Tava ruim. E eu tentei usar o máximo de experiência possível. Naquela virada de jogo ali, eu olhei o tempo e o tempo já tava acabando. Eu, mano, não posso perder a bola. Aqui o Lucas já tava nervoso, já forçou jogada. Aí, meu filho, aqui o nervosismo já tava como? Mas mesmo assim, eu tentei trabalhar ainda a calma, né? Tentei manter a calma, esperei aqui, ó, na malandragem. E aqui, rapaziada, foi meu vacilo. Não ter dado o chutão pra frente. E ele tava afobado, rapaziada. Provavelmente em outro momento do jogo, em outras circunstâncias, ele faria a jogada ali embaixo e depois tocava pra cima e faria o gol, tá ligado? Ele tentou a jogada diretamente lá no CA dele. O que mostrou, mais uma vez, que ele também tava nervoso. E, véi, acréscimos, irmão, acréscimos. Eu perdi a bola. Escanteio, escanteio é uma das jogadas mais apelonas do Lucas, novamente. Eu não levei nenhum, por sinal, hein? E aqui foi emoção, rapaziada. Aqui eu tava, mano, posso levar o gol não, velho. Posso levar o gol não, é o último momento. E eu sabia que ele poderia vir pra uma jogada ensaiada, né? Colocou as duas barras ofensivas. Eu não coloquei barra defensiva, justamente por ser 10 minutos, mano. 10 minutos, 4 minutos de acréscimo, eu demoraria muito ainda. Então eu pensei, dois caras lá na frente, se a bola sobrar, eu vou correr com um e acabar o tempo, tá ligado? Vai ter mais opções.
Foi quase que aconteceu aí. Quase que a minha estratégia deu certo, mas deu errado. E ele tinha um meio campo aí livre para trabalhar a jogada. E aí foi o erro dele, né, rapaziada? Puxar pro fundo. Quando eu sabia que ele ia puxar pro fundo, eu já puxei a dupla, já fechei os espaços. E acabou o jogo, rapaziada. Caramba, campeão, mano. E essa foi a reação, mano. Foi a reação. Não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo ainda. Mas gratidão aí pra vocês que acompanhou. Cara, tô muito feliz. Deus abençoe. E é isso, rapaziada. Tamo junto.